Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Imana e hoje eu vou falar sobre ETF de mineração de Bitcoins. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mineração de Bitcoin, vou mostrar 3 exemplos de ETFs que têm o portfólio aí voltados para mineração de Bitcoin, vou comentar sobre a carteira, o portfólio e no final também vou mostrar uma comparação com o S&P e uma dessas ETFs. Vale lembrar que mineração de Bitcoin era o foco lá no ano 2000, né? Então fazia muito sentido para quem gostava de Bitcoin lá em 2000. Hoje, em 2022, 2023, não faz muito sentido mineração de Bitcoin, porque a gente tem um staking, né? Tem como você gerar a renda com as suas próprias criptomoedas, você não precisa investir em ETFs de mineração. Tem também as ETFs ligadas diretamente ao Bitcoin, né? Que a gente tem no Brasil. E também nos Estados Unidos provavelmente vão surgir esses ETFs, estão mais no foco. Então o ETF de mineração está um pouco mais fora do foco, mas eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre elas. A mineração de Bitcoin, explicando de forma rápida, é o processo de adicionar registros em transações na blockchain. Blockchain, para quem não lembra, é um livro-razão público, né? Basicamente aí, como se fosse um livro-razão, onde vai estar adicionado todos os registros, desde a primeira até a última transação do Bitcoin. Então lá desde a primeira, quando foi criado o Bitcoin, a gente sabe de que carteira saiu para qual carteira, a gente sabe também qual foi a quantidade de Bitcoin, a gente não consegue saber o nome da pessoa, né, que fez a transação, mas consegue saber a carteira, né, e a carteira pode ser ligada aí a uma pessoa através também de uma exchange, né. Então hoje em dia dá para saber quem transferiu o Bitcoin para qual pessoa, né. Não é impossível. Antigamente era mais anônimo, hoje em dia não está ficando tanto anônimo quanto era antes. Mas enfim, então a blockchain é isso, como se fosse um livro-razão para armazenar esses registros. E para armazenar esses registros, né, é necessário um minerador. Então os mineradores, né, fazem esse trabalho de adicionar registros e são recompensados com um certo número aí de bitcoins ou de frações de bitcoins que seriam satoshis. E conforme a gente avança, né, conforme a gente vai tendo aí a mineração de Bitcoin vai se tornando mais concorrente, né, vai ter mais mineradores, então vai ter mais gasto aí na mineração, mais gasto computacional e mais gasto de energia. Então hoje em dia não é viável você minerar Bitcoin na sua casa, né? Anteriormente eu fiz até um vídeo falando sobre mineração, caso vocês queiram ver. Quando eu lancei o vídeo, fazia sentido minerar Ethereum, né? Hoje em dia já não faz mais sentido minerar Ethereum, porque o Ethereum está utilizando agora uma outra forma de registros, né? Está utilizando aí o staking basicamente. Então não faz sentido mais minerar Ethereum, mas quando eu lancei fazia sentido ainda minerar Ethereum na sua casa. Bitcoin não fazia sentido naquela época, acho que faz uns 2-3 anos pelo menos que eu lancei esse vídeo. Então Bitcoin, devido ao seu alto poder computacional, né, que ele necessita, então não faz sentido minerar Bitcoin, então é necessário aí um data center. Para quem não sabe o que é um data center, é um local físico que armazena máquinas de computação, né? Seria aí vários computadores em um único local físico, já que um único computador não consegue minerar Bitcoin devido à sua limitação de processo. Um ETF que é um dos destaques em mineração de Bitcoin é o Valkyrie Bitcoin Miners, é o WGMI, cotação de $15, não distribui dividendos nos últimos anos, tem uma variação de 50% no último ano, então dá uma variação interessante. Foi criado em 2022, então é um ETF recente. O emissor é o Valkyrie. Taxa de administração de 0,75% ao ano, uma taxa de administração interessante. Segmento seria aí a economia digital, a economia global. Não possui nenhum índice, mas ele fornece exposição ativa a empresas que obtêm pelo menos 50% de sua receita com mineração de Bitcoin ou serviços relacionados à mineração de Bitcoin. E a gente pode ver que tem uma quantidade de cotas, mas não é uma quantidade tão alta, né, como a gente vê outros ETFs. E em relação aqui ao portfólio, a gente pode ver que tem 67% nos Estados Unidos, 13% no Canadá, na Austrália também tem 6%, 4% aqui no Reino Unido, 8% em Taiwan e também tem um pouquinho aqui na Coreia, né? A gente pode ver que a maior parte está nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior país que minera Bitcoin, né, atualmente. Né? Anteriormente era a China, mas a China proibiu.
A gente pode ver aqui que 85% são empresas de tecnologia e tem algumas empresas aqui que são de mineração. Algumas que chamam atenção é a Riot Blockchain e a Marathon Digital, né? São empresas de mineração, né? A Marathon Digital investe em empresas e a Riot é basicamente uma empresa aí de mineração. Essas duas têm um KGR, né? um indicador de crescimento gigantesco, quase 200%, 300%, é bem alto mesmo. Mas a gente tem que pensar, né, que tem muito gasto de energia, então essas empresas às vezes estão operando no vermelho devido a esses gastos de energia. Mesmo com a energia nos Estados Unidos sendo mais barato que no Brasil, as empresas estão tendo dificuldade sim, apesar do alto crescimento. Em relação aos dividendos, a gente pode notar que não tem dividendos, e ela teve uma queda, né, em 2022, como a maioria das empresas de criptomoedas, e só veio se reerguer em 2023, né, mas ainda não chegou no patamar que era anteriormente. Outro exemplo de ETF de mineração é o VanEck Digital Access Mining, a sigla dele é DAM, mas a cotação, algumas informações, aonde ele está, é bem difícil você encontrar esse ETF, então esse ETF você vai ter mais complicações, né? É um ETF que talvez não vale tão a pena, para ser sincero. A cotação em $11, não tem dividendos, não encontrei variação no último ano, foi criado em 2022, o emissor VanEck, muito conhecido, taxa de administração de 0,55% ao ano, o mesmo segmento de economia digital. Ele segue um índice aí, né? Basicamente o Global Digital Access Mine, e ele rastreia um índice ponderado, né, por capitalização de mercado de empresas digitais globais que se expõem diversificadamente, né, ao setor de mineração de criptoativos. Então segue um índice aí de mineração de Bitcoin e tem uma quantidade menor de cotas também. As informações eu não consegui encontrar no ETF RC, então tive que usar o ETF DB mesmo, né? A gente pode ver aqui, tem várias empresas, mas que se destacam é a Marathon Digital Holdings, né? A sigla dela na bolsa de valores é MARA, MARA mesmo, e a Riot Platforms ou a Riot Blockchain, né? A mesma empresa, que a sigla é Riot, que eu já comentei sobre elas, né? Em relação aos dividendos, aqui no ETF RC, eu até consegui encontrar algumas informações como dividendo. A gente pode ver que teve dividendo, mas foi extremamente baixo, né? Foi menos de 60 centavos aí no último ano. E a gente pode ver que teve uma queda, né? Depois ele voltou a cair novamente e em 2023 teve uma leve alta, mas está meio lateralizado, né? Não está tendo uma alta tão interessante. Então esse ETF não está tão bem quanto o outro. E uma última ETF é o Veridian Bitcoin Miners, a sigla dele é RIGZ, cotação de $3,70, né? Quando eu vejo uma cotação tão baixa, normalmente é que não está tão bem avaliado no mercado, né? Então, dividendo eu não encontrei informação, valorização também não encontrei. Foi criado em 2021, o emissor é o Alpha Architects, taxa de administração de 0,90% ao ano. O setor aí seria de economia digital de mercados desenvolvidos, não tem índice nenhum, mas ele investe ativamente em empresas de criptomoedas e semicondutores, né, que são localizados aí em países desenvolvidos, que se concentram em energia limpa ou sustentabilidade ambiental, né? Então a ideia é muito legal, mas a gente pode ver que a cotação de 3,70 não chama tão atenção, né? Pode ser que não esteja tão bem avaliado esse ETF ou tem alguns problemas, né? Então quando eu vejo uma cotação tão baixa eu já ligo um pouquinho aquele alerta, né, para saber o porquê que está tão mal precificado, né? Ou se esse ETF não tem tanta qualidade. E aqui a quantidade de cotas também não tem uma quantidade tão relevante. A gente pode ver aqui também sobre o portfólio que a maior parte, 50%, estão aí nos Estados Unidos. A gente pode ver aqui em 19% no Canadá, Coreia, né? Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, né? Tem umas porcentagens também, mas o mais relevante é Estados Unidos e Canadá. E a gente pode ver aqui que tecnologia, né? São 70% aí do portfólio, mais de 70%. E como eu comentei, tem algumas empresas aqui, né, mas não só empresas de blockchain, tem empresas de semicondutores, né, então aí eu já acho que fica um pouco estranho esse ETF, porque a gente pode ver uma empresa aqui, a Riot Blockchain, como eu comentei, que é uma empresa de mineração, mas a gente encontra também aqui, por exemplo, a Taiwan Semiconductor ou a Intel,
né, que são empresas aí de semicondutores. Não faz muito sentido, né? E aqui a gente vê uma outra que eu já comentei também, a Marathon Digital, que é uma empresa que investe em empresas de mineração. Então fica um ETF um pouco híbrido demais, eu acho meio diversificado, meio estranho, setores bem diferentes para mim. Em relação aos dividendos, ele até distribuiu dividendos, a gente pode ver aqui em 2021 de quase $4, né? Mas a gente pode ver que ele tinha uma valorização aí bem alta em 2021, 2022, mas essa valorização só caiu, né? Em 2023 ele está andando de lado. Basicamente esse ETF talvez ele não vá muito para frente, né? Eu não gostei da ideia de ter semicondutores e mineradores no mesmo ETF, mas talvez alguém goste. E aqui eu posso mostrar para vocês uma comparação do primeiro ETF que eu mostrei para vocês, do WGMI, com o S&P 500, né, que eu acho que faz bastante sentido. É o principal índice aí dos Estados Unidos. A gente pode ver que teve uma queda, né? O S&P teve lá uma valorizaçãozinha de 5% nesse último ano, mas os ETFs, né, principalmente aí, de Bitcoin, a gente vê que teve uma queda, né? Então não está tão interessante nesse ano. Vamos ver se talvez tenha uma valorização no decorrer do tempo, mas nesse ano está tendo uma queda de 40%. Logicamente que ele começou antes do halving, né? Lá em 2020 a gente teve o halving, então 2022 fazia sentido que ele ia cair, né? Agora vai ter um próximo halving em 2024, vamos ver se esse ETF vai se manter. Mas ETFs de mineração, né, como eu comentei, tiveram uma perda aí dos holofotes, né, com a vinda do staking, né, você poder investir não só em mineração, mas você investir nas suas próprias criptomoedas, né, gerar mais criptomoedas com staking. Tem vídeo aqui no canal que eu já comentei também. E logicamente que ETFs que são ligados diretamente ao Bitcoin, que a gente está vendo nessa semana, né, estão cada vez tentando mais empresas abrir um ETF com ligação direta no Bitcoin, assim como a gente tem aqui no Brasil. Estão tendo mais holofotes nos Estados Unidos, no mundo afora. Então talvez ETFs de mineração não sejam tão interessantes. Então tem que se tomar um pouco de cuidado para investir. Eu não investiria um valor muito alto nessas ETFs, para ser sincero. E é isso, investidor. Chegou até aqui, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.